Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma semana de estudo. Estamos aqui na tarefa da divulgação da doutrina dos Espíritos. O meu nome é Valderez, eu faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor, situada na Avenida Arnaldo Magnicaro, 1370, no bairro de Campo Grande, capital São Paulo. E antes de darmos início e sequência aos estudos da semana, vamos fazer a nossa prece de abertura. Agradecendo primeiramente a Deus, o nosso Pai da vida, que nos oferece todos os dias a oportunidade do recomeço, para que possamos desenvolver a sua lei maior, a lei do amor. Estamos aqui na tarefa de amar, de nos recompormos com a lei de justiça, a justiça de Deus. Ainda não temos compreensão dessa justiça, mas nos conectamos a esse Pai da vida e sabemos que a sua misericórdia é infinita, que Ele sabe de todas as nossas necessidades e que estamos aqui para aprender a amar. Agradecemos também o nosso amado Mestre Jesus pelo teu Evangelho de amor, que nos guia, nos orienta nessa tarefa, sempre nos direcionando ao caminho que nos leva à luz, à paz e o equilíbrio. Agradecemos também ao nosso benfeitor, ao nosso espírito protetor, que caminha sempre ao nosso lado, a nos auxiliar na tarefa de refletirmos através das nossas intuições, das nossas inspirações, dos bons conselhos que nos sugerem. Sempre estamos amparados e nunca estamos sozinhos. E nessa comunhão de pensamentos, vamos pedindo licença e inspiração para a reflexão dessa semana. Então, estamos no Livro dos Espíritos, capítulo número 9, que está no tema, Intervenção dos Espíritos no mundo corporal. E o tema dessa semana é a influência dos espíritos sobre os acontecimentos da nossa vida. É como que os espíritos, os desencarnados, podem ter alguma influência sobre as coisas que acontecem, na nossa vida. Então, nós vamos falar e refletir sobre 3 questões e vamos começar com a 529, onde Kardec pergunta aos benfeitores: o que se deve pensar das balas encantadas, de que tratam certas lendas e que atingem fatalmente um alvo? E eles respondem: pura imaginação. O homem ama o maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza. E tem dentro dessa questão mais uma questão. Os espíritos que dirigem os acontecimentos da vida podem ser contrariados pelos espíritos que queiram o contrário? E eles respondem: o que Deus quer deve ser. Se há atraso ou obstáculo, é por sua vontade. Então, aqui temos 2 questões, e 2 explicações nessa questão 529. Então, aqui a reflexão é que o homem, nós estamos sempre buscando, coisas que representem o sobrenatural, um milagre,
alguma situação que fuja do que é normal, do que é natural, do que é previsto pela lei da natureza. Então, né, nós escutamos muitas vezes falar dessas balas encantadas, né, balas que procuram seus alvos, né, vamos dizer assim. E que hoje a gente chama aqui, né, no nosso mundo de balas perdidas, né. Isso existe, isso está atrelado a um desejo de alguém para para atingir aquele alvo, né? Aquele alvo é fatalmente a busca, né, daquela bala que se diz encantada, né? Então, essas explicações, elas estão ali no que é místico, como ele responde, é pura imaginação, né? Isso não existe bala encantada. Isso é sempre o homem buscando uma explicação, não querendo aceitar que o poder maior vem de Deus, né? Então, nada é maior do que os desígnios de Deus. Então, Deus é que tudo pode, as suas leis, elas são perfeitas, né? Então, por que ele ia permitir, né, que espíritos equivocados, né, ele tivesse força, né, através de uma atitude dessa miraculosa, né, ou sobrenatural, que eles tivessem esse poder e que esse poder seria maior do que Deus, né? E isso ia derrocar as próprias leis da natureza, porque Deus faz tudo perfeito. Deus é perfeição. Então, por que um espírito ele teria o controle, né, de encantar alguma bala para atingir um determinado alvo? Sabemos que um projétil, né, quando ele sai, né, da arma, ele vai caminhar naquela direção, a não ser que haja ali algum objeto que atrapalhe a sua trajetória ou que o alvo se movimente. Então, essas são as leis da natureza. Então, nenhum espírito tem um poder superior a Deus. Deus é que coordena, né? Vamos dizer assim, ele que sabe a necessidade daquele alvo ser encontrado. Então, quando a gente fala, né, nessa questão das balas encantadas, e isso não existe, né? Isso vai contra as leis da natureza. Uma bala acerta uma pessoa se assim tinha que ser, né? Se por algum motivo, né, que é desconhecido, aquela pessoa deveria ser atingida por aquela bala. Não foi um espírito em especial que provocou aquele acontecimento, né? Então, nós temos que entender que nada acontece sem a permissão de Deus. Tudo tem um propósito e Deus rege esses propósitos porque Ele sabe do que necessitamos e a sua lei de justiça, ela caminha nesse sentido. Então, não é um espírito equivocado que vai fazer a justiça e que, através de um encantamento, vai haver ali uma derrocada na lei natural, na lei, né, da natureza, que é regida por Deus. Ele é o soberano nessa questão, em todas as questões, né? Então, não existe isso de bala encantada, né? Isso é pura imaginação, é sempre o homem querendo buscar, através de representações sobrenaturais, né, o poder de Deus. E na próxima questão, na 530, Kardec pergunta: os espíritos levianos e zombeteiros não podem suscitar esses pequenos embaraços que vêm obstar nossos projetos e confundir nossas previsões? Em uma palavra, são eles os autores disso, que são vulgarmente chamados de as pequenas misérias da vida humana?
E os benfeitores respondem: eles se comprazem com esses aborrecimentos que, para vós, são provas para exercitar vossa paciência, mas se cansam quando veem que nada consegue. Entretanto, não seria nem justo e nem exato acusá-lo de todas as vossas decepções, das quais vós mesmos sois os primeiros artífices, pela vossa irreflexão. Cresce que a tua baixeza, que se quebra antes pelo fato da tua imperícia, de que pelos espíritos. E dentro dessa questão, tem a questão a questão A, né, da mesma pergunta. Os espíritos que suscitam aborrecimento agem em consequência de uma animosidade pessoal ou atacam primeiro que chega, sem motivo determinado, unicamente por malícia? E eles respondem: por um e por outro motivo. Algumas vezes são inimigos que se fez durante essa vida ou em outra, e que vos perseguem. De outras vezes não há motivo. Então, aqui dentro dessa questão número 530, tem dois questionamentos, né? Na primeira, ele está perguntando, né, se as mazelas, né, da vida humana está atrelada por esses espíritos zombeteiros. São eles os causadores, né, das nossas pequenas misérias da vida humana? E eles respondem, né, que esses espíritos, eles se comprazem sim do nosso fracasso e dos aborrecimentos que acontecem na nossa vida. Sim, eles se comprazem, eles ficam felizes, porque eles querem a nossa derrocada. Mas eles não são responsáveis pelas misérias da nossa vida. Nós somos os autores da nossa história. E se damos ouvidos, né, a certas influências, é por escolha nossa, como já estamos estudando, né, há algum tempo nesse capítulo, nessa intervenção dos espíritos na nossa vida, né, material. Então, eles ficam felizes realmente, mas eles não são os causadores diretos dessas nossas perturbações, né, dos nossos equívocos e desses aborrecimentos que acontecem em nossa vida. Então, vamos pensar, né, se nós somos imprudentes e se nós estamos desapercebidos e estamos fazendo as coisas de forma inconsequente. Por exemplo, estamos ali lavando uma louça e a louça escorrega da nossa mão. A gente vai culpar os espíritos porque quebrou aquela louça que estava na nossa mão? Não, foi ali uma série de coisas, uma distração, uma imprudência, uma imperícia, um descuido nosso que deixou aquela louça escorregar. Então, na nossa vida é assim. Se muitas vezes nós cometemos falhas ou equívocos e em detrimento disso nós vamos colhendo ali as consequências, né, dessas escolhas que nós fizemos, nós somos ali, como ele fala, os artífices, né, das mazelas pelas quais nós passamos. Por exemplo, esses irmãos que estão nos equívocos, eles podem muitas vezes suscitar ali pensamentos quando nós estamos, por exemplo, numa reunião de família e está tendo ali um acaloramento, né, das emoções, está tendo uma discussão, e esses irmãos que estão nos equívocos podem nos inspirar a ser ríspidos, a darmos uma resposta com raiva, com falta de cuidado, e causar ali na discussão, muitas vezes, uma questão de animosidade com os familiares, de raiva, de ódio, de melindre.
Eles podem ter nos sugerido, sim, ali alguma complicação, mas a escolha de ouvir o que está sendo sugerido é nossa. Nós podemos refrear esses pensamentos, porque já temos conhecimento do que é certo e do que é errado. Então, se nós refletirmos, as consequências dos aborrecimentos da nossa vida são as escolhas que nós fazemos. Eles vão se comprazer, porque ainda estão no equívoco. Então, eles querem que nós nos desequilibremos, eles querem nos tirar a paz, querem nos tirar do bom caminho. Mas se nós estamos firmes, se nós estamos ali imbuídos, né, de uma força de querer se melhorar, eles vão desistir, porque eles não vão encontrar em nós espaço para essas sugestões. E automaticamente, né, as nossas misérias, né, as nossas dificuldades, elas vão se tornando mais um fardo menos pesado, pelas consolações que Jesus nos traz, pela compreensão que nós temos de caminhar seguindo ali o modelo, o exemplo de Jesus. A gente vai tendo mais equilíbrio para tomar decisões e automaticamente os nossos equívocos serão menores. Então, esses pequenos aborrecimentos, né, que esses espíritos nos suscitam, serve como uma alavanca, né, que auxilia no nosso progresso. Então, Deus muitas vezes, né, permite essas situações para que nós possamos despertar, progredir. Então, é com a permissão de Deus, né, que acontecem muitas vezes esses aborrecimentos, né, que nos chegam, para que a gente possa se educar, para que a gente possa evoluir e melhorar. Então, muitas vezes eles nos servem como, né, um passar de ano, né, como uma tarefa, onde quando a gente se empenha, a gente passa de ano. E quando a gente passa de ano, a gente não precisa reviver de novo aquela situação, porque a gente já sabe, a gente já aprendeu que aquilo não é bom e não vai mais se comportar daquela maneira equivocada. Então, Deus sabe exatamente o que nós precisamos. Somos nós ainda que insistimos, né, em permanecer na dificuldade, mas já estamos melhorando. Na questão número 531, Kardec pergunta: a malevolência dos espíritos que nos fizeram mal sobre a terra se extingue com a vida corporal? E eles respondem: frequentemente. Eles reconhecem sua injustiça e o mal que fizeram, mas frequentemente também eles vos perseguem com sua animosidade, e se Deus permite, é para continuar a vos experimentar, para que possamos, né, nos melhorar. Então aqui Kardec está perguntando, né, se essa animosidade, né, se esse mal que esses espíritos nos fizeram, ele continua depois, né, que se extingue a sua vida corporal. Então pode acontecer duas coisas, né? Ao desencarnar, né, muitos despertam, né, através da consciência espiritual, e eles se arrependem. Então, se eles estavam aqui no equívoco e eles despertam nessa consciência espiritual e adquirem, né, essa compreensão das coisas, né, eles se arrependem e eles despertam para uma consciência, né, de que aquilo não tinha relevância, que aquilo não foi bom, e ele cessa com aquela animosidade. E ao contrário, né, e se acontecer ao contrário, se ele continua, né, porque muitos continuam na animosidade. Então, sim, alguns podem continuar na animosidade.
aqueles que não despertam, que não perdoam, que não reconhecem, né, a necessidade dessa aproximação, de reparação, de consertar, né, aquilo que ficou no equívoco. Então, ao contrário, se houver a permissão de Deus, Ele continua ali, né, a nos perseguir, a nos incitar, né, numa condição difícil. E se isso acontece, é porque Deus permite, para que nós possamos nos melhorar, para que nós possamos evoluir e nos recompor com aquele irmão. Então, todos nós estamos fadados ao progresso, então todos nós temos que progredir, não só aqueles que nos fizeram mal, como nós também. E dentro dessa questão tem uma outra pergunta. Pode-se a isso pôr um termo? E por que meio? Então, nós podemos colocar fim a essa situação? E qual é o meio, né, de nós findarmos essa condição da animosidade, né, com esse irmão que nos persegue? E eles respondem sim, orar por eles, restituindo-lhes o bem para o mal. Eles acabam por compreender seus danos. De resto, quando se sabe colocar-se acima das suas maquinações, eles cessam vendo que nada ganha com isso. Então, como que nós podemos colocar fim, né, a essa animosidade desses irmãos, né, que nos perseguem? Orando por eles, mostrando para eles, né, através do nosso comportamento e das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, que nós mudamos. Se porventura prejudicamos eles nessa ou outra existência, quando ainda estávamos no equívoco, mostrar para eles, através da nossa conduta, que nós mudamos e que hoje nós caminhamos em um outro sentido. Então, orando por eles, desejando todo o bem, que eles possam despertar para a luz, que eles possam ser socorridos, assistidos, esclarecidos nas dificuldades nas quais se encontram. E levá-los, né, através da nossa fé, do nosso acreditar em Deus, dessa nossa comunhão, né, com a essência do ser, levá-los, né, nos evangelhos, convidá-los a ir conosco nos evangelhos. Então, mentalmente, podemos sim desejar o bem, orar por eles, para que eles despertem, para que eles percebam que nós mudamos e que nós não somos mais aqueles, né, que no passado podemos ter feito, né, com eles algum mal, alguma situação que causou, né, toda essa complicação, né, de animosidade que possa existir. Então, perdoar, ter compaixão e olhá-los como irmão, né, para que eles possam ver que nós mudamos. Deus assim o permite, para que possamos nos educar e para que possamos também fazê-los evoluir. Essa é a lei do amor. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.